Algo extraordinário está acontecendo em Israel. Bem no coração de Jerusalém, descendentes da antiga linhagem levítica estão se preparando diligentemente. Eles vestem túnicas brancas, estudam a Torá fervorosamente, treinam com instrumentos sagrados e praticam rituais que ficaram em silêncio desde a destruição do Segundo Templo, mais de 1900 anos atrás. Mas esta não é uma simples recreação para turistas, nem uma representação simbólica. É um treinamento real, meticuloso e vivo. Não é arqueologia morta, é uma profecia em andamento. As vestes sacerdotais já foram feitas, seguindo detalhadamente as instruções de Êxodo capítulo 28. O altar foi reconstruído, o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição, as trombetas de prata e até uma réplica da arca estão prontos, aguardando seu momento. E em março de 2024, uma novilha vermelha perfeita foi certificada pelos rabinos como apta para o rito de purificação, algo que não acontecia há quase 2 milênios. Parece incrível para você? Mas está acontecendo diante dos nossos olhos. Os rabinos confirmam. O Instituto do Templo documenta. E a Bíblia já havia profetizado isso há séculos. Os profetas falaram de um futuro templo. Ezequiel o descreveu com surpreendente precisão. Daniel o relacionou ao fim dos tempos. Jesus alertou que ele seria profanado antes de seu retorno. Paulo vinculou isso diretamente ao aparecimento do anticristo, e João viu isso sendo medido em sua visão do Apocalipse. Tudo aponta para o mesmo destino. O terceiro templo se tornará realidade, e esse momento está cada vez mais próximo. Caro ouvinte, neste documentário, caminharemos juntos pelos corredores onde os novos padres são treinados, exploraremos as declarações dos rabinos, revisaremos as evidências atuais e descobriremos o que a palavra de Deus revela. Antes de continuarmos, diga-nos, você acha que haverá um terceiro templo em Jerusalém? Deixe seu comentário. Vamos começar! Enquanto o mundo está distraído pelas mídias sociais, absorvido pelo materialismo, secularismo e conflitos geopolíticos, há uma parte do cenário mundial que muito poucos estão observando. Uma parte que não chega às principais manchetes, mas que se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça profético anunciado pelas Escrituras. Enquanto a humanidade corre atrás de seus próprios desejos, eventos se desenrolam em Jerusalém que nos lembram que o relógio profético não parou e que o plano de Deus avança, passo a passo, com precisão eterna. Hoje, silenciosamente, mas com firmeza, um grupo de homens está se preparando para cumprir uma função perdida há séculos, o sacerdócio levítico. Homens cujos sobrenomes, linhagens e vidas foram cuidadosamente examinados para confirmar que são verdadeiros descendentes da tribo de Levi e, mais especificamente, da família de Arão. Eles não são atores, não são reconstituidores históricos, são candidatos reais, reconhecidos pelo rabinato de Israel, treinados para ministrar de acordo com a lei de Moisés, como era feito no Templo de Jerusalém. Agora, por quase 2000 anos, o serviço sagrado do Templo de Jerusalém foi interrompido. Desde sua destruição pelo exército romano em 70 d.C., o altar jazia em ruínas. As lâmpadas do santuário se apagaram e o incenso parou de subir ao céu. Os levitas, encarregados do ministério no templo, foram espalhados pelo mundo e com eles desapareceram a prática de sacrifícios e a adoração ordenada pela lei de Moisés. Durante séculos, muitos pensaram que este capítulo da história bíblica havia chegado ao fim definitivamente, que o sacerdócio levítico era coisa do passado, uma lembrança encerrada nas páginas do Antigo Testamento. Mas aqueles que conhecem as profecias da palavra de Deus sabem que esse não seria o caso. A Bíblia fala de um tempo futuro em que o templo será reconstruído, a adoração restaurada e o sacerdócio restabelecido. O profeta Ezequiel descreve em detalhes um templo que ainda não havia sido construído. Daniel anuncia que este lugar será profanado por um governante ímpio. Vamos ler Daniel capítulo 9, versículo 27.
Durante uma semana, aquele governante fará aliança com muitos, mas no meio da semana, ele porá fim aos sacrifícios e às ofertas. E ele estabelecerá no templo a abominação que causa destruição, até que venha o fim desastroso que foi decretado para ele. Em Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2 também lemos: Então me foi dada uma cana semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: Levante-se e meça o templo de Deus, e o altar, e aqueles que ali adoram. Mas deixa o pátio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Se levarmos em conta que o livro do Apocalipse foi escrito por volta de 90 depois de Cristo, e que o templo de Jerusalém foi destruído em 70 depois de Cristo, devemos necessariamente assumir que o templo que João viu em sua visão e deveria medir seria um novo templo. Hoje, a ideia de que os judeus poderiam reconstruir seu templo em Jerusalém parece impossível. É verdade que muitos judeus ortodoxos sonham hoje com esta ideia, mas o lugar é ocupado pelo Domo da Rocha, que, segundo a tradição muçulmana, foi o lugar de onde Maomé ascendeu ao céu e, portanto, é considerado o terceiro lugar mais sagrado do mundo islâmico. Atualmente, a cidade está sob controle muçulmano, e a ideia de os israelitas tomarem a cidade para construir seu templo ali é inconcebível no atual clima político. Alguns estudiosos judeus investigaram recentemente a localização exata do antigo templo e concluíram que ele ficava ao norte do Domo da Rocha, em uma área onde sua reconstrução teria sido possível. Segundo eles, o pátio do templo coincidiria com o Domo da Rocha, o que estaria de acordo com o que nosso texto em Apocalipse diz, que o pátio externo do templo deveria ser reservado porque havia sido entregue aos gentios. Esta é uma ideia interessante, mas não há nada de certo sobre ela. Como os israelitas conseguirão reconstruir seu templo ali permanece um mistério. Alguns sugerem que isso ocorrerá sob o patrocínio e a proteção do próprio anticristo. De qualquer forma, esta passagem nos diz claramente que haverá novamente um templo em Jerusalém. E por outras passagens das Escrituras, sabemos que será lá que o anticristo se sentará como se fosse Deus, fará cessar os sacrifícios, profanará o santuário e exigirá sacrifícios para si mesmo. Se considerarmos que o livro do Apocalipse foi escrito por volta de 90 depois de Cristo e que o templo em Jerusalém foi destruído em 70 depois de Cristo, devemos necessariamente deduzir que o templo que João viu em sua visão e deveria medir seria um novo templo. Hoje, a ideia de que os judeus poderiam reconstruir seu templo em Jerusalém parece quase impossível. É verdade que muitos judeus ortodoxos ainda hoje mantêm essa esperança, mas o local do antigo templo agora é ocupado pelo Domo da Rocha. De acordo com a tradição muçulmana, este é o lugar de onde Maomé ascendeu ao céu e, portanto, é considerado o terceiro local mais sagrado do islamismo. Atualmente, ela está sob controle muçulmano e, no atual clima político, é impensável que os israelitas possam tomá-la e construir seu templo ali. No entanto, alguns estudiosos judeus têm investigado nos últimos anos a localização precisa do antigo templo e chegaram à conclusão de que ele pode ter sido localizado ao norte do Domo da Rocha, em uma área onde a reconstrução seria viável. Segundo esses pesquisadores, o átrio do templo coincidiria exatamente com o espaço onde se encontra o Domo da Rocha. Isso se encaixaria com o que lemos em Apocalipse, onde se diz que o pátio externo do templo seria excluído por ter sido entregue aos gentios. É uma teoria interessante, embora não haja certeza absoluta sobre ela. Como os israelitas reconstruirão seu templo naquele local, permanece um mistério. Alguns sustentam que isso acontecerá sob a proteção e os auspícios do próprio anticristo. De qualquer forma, esta passagem das Escrituras nos diz claramente que haverá novamente um templo em Jerusalém. E por outros textos bíblicos, sabemos que será justamente naquele templo que o anticristo se sentará, proclamando-se Deus, acabará com os sacrifícios, profanará o santuário e exigirá adoração e sacrifícios para si. Tudo isso nos leva a pensar em um cenário futuro, um terceiro templo que será construído antes do fim. Para que um templo exista, é preciso que haja sacerdotes, levitas e um sistema de adoração funcional.
Como analisamos na passagem de Daniel, capítulo 9, versículo 27, quando o templo for construído, o anticristo, em plena grande tribulação, porá fim aos sacrifícios e ofertas. Naquele mesmo lugar, ele estabelecerá a abominação que causa desolação. Refletindo sobre isso, é interessante ver que os preparativos para a eventual construção do terceiro templo já estão em andamento. Agora, não podemos entender a importância dos levitas hoje, nem por que sua restauração gera tanta expectativa profética, sem primeiro entender qual era sua função nas Escrituras e qual papel eles desempenharam no plano original de Deus para Israel. Desde o momento em que o povo de Israel foi libertado do Egito, o Senhor não apenas os conduziu à liberdade, mas também estabeleceu um padrão de adoração único, sagrado e elaboradamente organizado. No Monte Sinai, Deus não apenas deu os 10 mandamentos, mas também revelou o projeto do tabernáculo, um santuário terrestre onde ele habitaria entre seu povo. Mas este santuário precisava de servos, e não quaisquer servos. Deus escolheu uma tribo inteira para este propósito, a tribo de Levi. Os levitas foram separados do restante das tribos de Israel, para se dedicarem inteiramente ao serviço do tabernáculo. Eles não teriam uma herança territorial como as outras tribos, porque o Senhor é a sua herança. Toda a sua vida seria dedicada ao sagrado, carregar os utensílios do tabernáculo, cuidar dos sacrifícios, cantar salmos nos turnos estabelecidos e preservar a santidade do culto. Mas dentro dos levitas, uma família era ainda mais santificada, a casa de Arão, irmão de Moisés. A eles, e somente a eles, foi confiado o sacerdócio, isto é, o direito de aproximar-se do altar, oferecer sacrifícios, entrar no lugar santo, queimar incenso e pronunciar a bênção sacerdotal sobre o povo. Os sacerdotes descendentes de Arão eram os mediadores entre Deus e Israel, responsáveis por expiar os pecados do povo e interceder com sangue diante do trono divino. O livro de Êxodo, capítulo 28, descreve como os sacerdotes deveriam se vestir: vestes brancas, um cinto de linho, uma mitra e, no caso do sumo sacerdote, o éfode de ouro, púrpura e escarlate, o peitoral com 12 pedras preciosas e uma placa na testa onde se lia: Santidade ao Senhor. Tudo em suas roupas e conduta deveria refletir pureza, consagração e obediência. Levítico, por sua vez, regulamenta todos os aspectos do sacrifício: a maneira de abater o animal, o tipo de oferta para cada pecado, o fogo perpétuo no altar, o manuseio do sangue, o dia da expiação nacional e as severas consequências de profanar o que é sagrado. O sacerdócio era, em suma, o coração do culto mosaico. Sem sacerdote, não havia sacrifício. Sem sacrifício, não havia perdão. E sem perdão, não havia comunhão com Deus. Portanto, o desaparecimento do sacerdócio levítico após a destruição do segundo templo foi uma catástrofe espiritual. O altar foi derrubado. O incenso cessou. O povo ficou sem sacerdotes. E embora os rabinos mantivessem a vida religiosa por meio da sinagoga e da oração, o templo permaneceu ausente. Agora entendemos por que o anúncio da restauração dos levitas tem um impacto tão profundo, porque o retorno deles não é simplesmente um fato cultural, é um anúncio profético. Embora a restauração do sacerdócio levítico e a construção do terceiro templo gerem admiração e entusiasmo, não podemos ignorar os enormes desafios que impediram isso por séculos. Quando os judeus foram dispersos entre as nações após a destruição de Jerusalém em 70 d.C., começou um longo período de dispersão, perseguição e assimilação, o que tornou extremamente difícil qualquer tentativa de restaurar a adoração bíblica. Um dos maiores problemas que surgiram foi a perda progressiva da genealogia, algo de extrema importância no contexto judaico. Para o judaísmo, a identidade tribal não é apenas um fato cultural ou histórico. É a base legal que determina o papel espiritual de cada pessoa. A tribo de Levi foi escolhida exclusivamente para servir no santuário, e entre eles, somente descendentes diretos de Arão podiam ser sacerdotes.
Nos tempos bíblicos, essas genealogias eram registradas com grande precisão. Livros como Números, Crônicas e Esdras apresentam longas listas de nomes porque a linhagem era sagrada. Um exemplo marcante é encontrado em Esdras, capítulo 2, versículo 62, quando certos homens não conseguiram provar sua genealogia sacerdotal e foram excluídos do ministério, até que um sacerdote com um Urim e um Tumim pudesse decidir o caso deles. Isso deixa claro que sem prova genealógica não se podia servir no altar. Para os judeus, a linhagem não era opcional, era um requisito divino. Mas durante a diáspora, e após séculos de exílio, muitos registros familiares foram perdidos. Sem um templo, um sacerdócio ativo e uma estrutura central, manter viva a linhagem sacerdotal tornou-se extremamente difícil. Essa perda parecia definitiva. Durante séculos, ninguém conseguia provar definitivamente sua linhagem levítica. E sem levitas, não há adoração. Sem sacerdotes, não há altar. Sem altar, não há templo. Além da perda da genealogia, outro obstáculo monumental foi a localização do próprio templo. A colina onde ficava o altar de Deus foi ocupada, séculos depois, pelo Domo da Rocha, o terceiro local mais sagrado do Islã. Isso transformou o Monte do Templo no epicentro do conflito religioso mais explosivo do planeta. Como o templo pode ser reconstruído sem provocar um conflito global? Essa tem sido a pergunta que paralisou todas as ações por gerações. E, no entanto, em nossos dias, esses obstáculos estão sendo removidos um a um. O que parecia impossível por séculos agora começa a tomar forma diante de nossos olhos. Agora, a restauração da linhagem sacerdotal em Israel não começou com um experimento científico, nem com simples curiosidade genealógica. Começou com um clamor espiritual. Desde que o segundo templo foi destruído em 70 d.C., os rabinos mais fiéis ao texto bíblico nunca deixaram de orar por sua reconstrução. Apesar do exílio, da perseguição e da dispersão, o anseio pelo templo e pelo retorno do sacerdócio queimava como um fogo escondido nas cinzas do tempo. Durante gerações, em cada feriado, em cada oração da Amidá e em cada cerimônia do Yom Kippur, os judeus religiosos imploravam a Deus pela restauração do templo e pelo retorno dos Kohanim e dos levitas. Essa esperança não era simbólica, era concreta, literal e profundamente teológica. O Talmud babilônico, tratado Ta'anit 30b, afirma: quem lamenta a destruição de Jerusalém merece ver sua restauração. Este sentimento foi fervorosamente defendido por sábios como o rabino Moshe ben Maimônides, que na Mishneh Torah, Hilshot Beit HaBetirah, Leis do Templo. Ela ensina que é um dever preparar os utensílios do templo e conhecer suas leis, pois a redenção pode chegar a qualquer momento. Maimônides não tratou a reconstrução do templo como algo místico, mas sim como uma obrigação prática do povo judeu. Mas quando e como o processo de busca pelos levitas realmente começou? Já na primeira metade do século XX, com o retorno do povo judeu à terra da Palestina e o fortalecimento do sionismo religioso, os rabinos ortodoxos começaram a questionar seriamente a necessidade de identificar levitas e Kohanim. Era lógico, se o retorno à terra era um sinal messiânico, o retorno do culto levítico também não seria um? Um dos precursores dessa expectativa foi o rabino Abraham Isaac Kook, o primeiro rabino-chefe askenazi de Israel. Kook escreveu: a santidade do sacerdócio não desapareceu, está adormecida, mas no tempo determinado por Deus, ela despertará. Mas o ponto de viragem chegou em 1987, quando o rabino Israel Ariel, um veterano da Guerra dos 6 Dias, que participou na libertação de Jerusalém em 1967, ele fundou o Instituto do Templo, Machon HaMikdash, na cidade velha de Jerusalém. Sua missão era clara: preparar tudo para a reconstrução do templo, conforme ordenado pela Torá. O rabino Ariel declarou publicamente: não podemos esperar passivamente, precisamos agir. Assim como Deus nos devolveu a nossa terra, também precisamos nos preparar para devolver a sua casa a Ele. Desde o primeiro dia, um dos principais objetivos do Instituto foi identificar os verdadeiros Kohanim. Para esse fim,
foi iniciado um esforço colaborativo entre genealogistas, estudiosos da Halacha, lei judaica, e líderes religiosos que mantiveram registros familiares por gerações. Listas de sobrenomes sacerdotais tradicionais foram compiladas: Cohen, Kahan, Kahana, Katz, Kaplan, Azulai, Rapaport, entre outros. Comunidades que mantiveram práticas sacerdotais mesmo na diáspora, como judeus e iemenitas, sefarditas e georgianos, foram investigadas. Anciãos foram entrevistados, livros comunitários foram revisados e testemunhos foram coletados. Mas em 1997, o que durante séculos foi uma tradição passada de pais para filhos dentro do povo judeu, foi finalmente confirmado com os recursos mais avançados da ciência moderna. Foi uma descoberta que uniu dois mundos aparentemente opostos, a fé e a genética. O protagonista desta descoberta foi o Dr. Karl Skorecki, um renomado nefrologista judeu, geneticista e também descendente direto dos Kohanim, ou seja, da linhagem sacerdotal de Arão. Judeu sefardita de ascendência, Skorecki estava convencido de que a tradição que sua família mantinha há gerações poderia ter uma marca biológica e decidiu testá-la. Junto com o geneticista Dr. Michael Hammer e em colaboração com a Universidade do Arizona, o Technion em Haifa e o Hadassah Medical Center em Jerusalém, eles organizaram um estudo genético sem precedentes. Eles coletaram amostras de DNA de centenas de homens judeus que alegavam ser Kohanim, ou seja, sacerdotes hereditários pertencentes a diferentes comunidades ao redor do mundo. Askenazes, sefarditas, Mizrahim, iemenitas, entre outros. O foco do estudo foi o cromossomo Y, o único que é transmitido exclusivamente de pai para filho, sem mistura materna, e que, portanto, é ideal para traçar linhagens patriarcais. Se todos esses homens fossem realmente descendentes de um ancestral comum, Arão, irmão de Moisés, então, apesar de suas diferenças culturais ou geográficas, eles deveriam compartilhar uma impressão digital genética idêntica ou muito semelhante. Os resultados foram simplesmente chocantes. A maioria dos Kohanim participantes, independentemente de sua origem ou país de residência, eles compartilhavam um marcador genético idêntico no cromossomo Y, indicando uma origem ancestral comum que remonta a aproximadamente 3.000 anos, precisamente a época em que a Bíblia situa a vida de Arão. Esse padrão genético foi denominado haplótipo modal de Cohen, ou seja, haplótipo modelo do padre. Não apenas isso. Estima-se que essa linhagem genética tenha permanecido biologicamente estável por mais de 3 milênios, apesar do exílio, da perseguição, das conversões forçadas e da dispersão global. Em termos científicos, é uma das linhagens humanas mais puras, rastreáveis e coerentes já documentadas. O estudo foi publicado oficialmente sob o título Cromossomos Iro de Padres Judeus, na prestigiosa revista científica Nature, volume 385, janeiro de 1997. E, desde então, tem sido citado e confirmado por vários estudos subsequentes em periódicos como Human Genetics, American Journal of Human Genetics e European Journal of Human Genetics. Mas além do impacto acadêmico, essa descoberta repercutiu profundamente na comunidade judaica e nos crentes na profecia bíblica. O Dr. Karl Skorecki declarou em uma entrevista: "Para mim, como judeu religioso e cientista, foi uma profunda confirmação da fidelidade de Deus às suas promessas. A Torá não está desconectada da história, ela está viva." Este estudo não apenas validou uma tradição milenar, também reabriu a porta para o cumprimento literal das profecias bíblicas. Porque, se os Kohanim ainda existem e podem ser identificados com certeza, então eles também podem ser restaurados ao serviço do templo. E se os sacerdotes estiverem prontos, o culto poderá ser retomado. E se o culto levítico estiver próximo, então o relógio profético está correndo mais rápido do que muitos acreditam. O rabino Chaim Richman, um dos diretores do Instituto do Templo, disse: "A genética fez o que séculos de exílio não conseguiram destruir. Provou que os filhos de Arão ainda estão entre nós e estão prontos para servir. Agora,
Com a evidência da linhagem sacerdotal firmemente estabelecida pela tradição e pela ciência, o próximo passo não demorou a chegar. Era necessário não apenas identificar os descendentes de Arão, mas também formá-los, prepará-los e treiná-los para que pudessem, quando chegasse a hora, servir legitimamente no terceiro templo em Jerusalém. O Temple Institute, que se dedica a restaurar o culto levítico desde sua fundação em 1987, assumiu esta missão com uma visão clara. Esta não é uma representação simbólica, mas um serviço real, baseado na Torá, pronto para ser ativado quando a primeira pedra do novo santuário for colocada. Para este fim, foi estabelecido o que hoje é conhecido como o Corpo de Kohanim Treinados, sob a supervisão do Rabino Baruch Kahane, um judeu ortodoxo, descendente de Arão, treinado em Alasha, lei judaica, e oficialmente nomeado sumo sacerdote provisório pelo mesmo instituto. Embora incapaz de desempenhar plenamente suas funções devido à ausência do templo, o Rabino Kahane lidera as sessões de treinamento com um profundo senso de urgência espiritual e convicção profética. Os homens selecionados para este treinamento são homens judeus, reconhecidos como Kohanim por sua linhagem paterna. Eles devem observar um estilo de vida especial, abstendo-se de contato com cemitérios, funerais e qualquer forma de impureza ritual, conforme ordenado em Números, capítulo 19. Eles vivem sob supervisão rabínica, com um alto padrão de pureza e consagração, cientes de que não estão praticando uma religião do passado, mas antecipando o cumprimento literal da promessa divina. No treinamento, que acontece em instalações especialmente projetadas dentro do Instituto, os sacerdotes aprendem cada detalhe do serviço bíblico, como apresentar os diferentes tipos de sacrifícios descritos em Levítico, como aplicar o sangue nos chifres do altar, como manusear as partes do animal consagrado, como acender o fogo perpétuo, como recitar a bênção sacerdotal com a entonação correta, como vestir as túnicas de linho e o éfode, segundo o Êxodo, capítulo 28. Toda ação deve ser realizada sem erro, porque o serviço no templo não permite improvisação. Um dos elementos mais impressionantes do treinamento é que ele não se limita à teoria. Durante certos feriados importantes do calendário hebraico, como a Páscoa judaica, Tisha B'Av e o Dia da Lembrança do Templo, o Instituto organiza ensaios públicos de serviços sacerdotais. Um altar de pedra é erguido em dimensões bíblicas. Animais puros e sem manchas são usados e inspecionados por rabinos veterinários. E Kohanim vestidos de branco realizam o sacrifício sob supervisão aláquica. Esses exercícios foram registrados em vídeo, publicados em veículos de comunicação como o Israel 365 News e assistidos por milhares de pessoas em todo o mundo. As imagens são chocantes. Os sacerdotes podem ser vistos levantando facas rituais, derramando sangue de acordo com a lei, queimando incenso, oferecendo orações e tocando trombetas de prata, assim como os levitas faziam nos dias de Salomão. O próprio Rabino Israel Ariel, fundador do Instituto do Templo, declarou enfaticamente em uma entrevista: "O que estamos fazendo não é teatro, é prática, ensaio, restauração. Cada sacrifício que preparamos, cada bênção que recitamos, cada vestimenta que tecemos, fazemos isso com temor a Deus, como se fogo fosse descer do céu sobre o altar amanhã." O treinamento não se limita ao aspecto ritual. Inclui também a reconstrução artesanal de elementos sagrados. Os sacerdotes treinam com os utensílios exatos para o serviço. Conchas, garfos, recipientes, queimadores de incenso, tudo feito de acordo com a medida e o modelo revelados por Deus no Monte Sinai. Nas oficinas do Instituto, os tecidos do éfode foram recriados com fios tingidos com tequelete, o azul bíblico recuperado do molusco Murex trunculus, após séculos de esquecimento. O peitoral do sumo sacerdote é feito de pedras preciosas importadas, gravadas com os nomes das 12 tribos de Israel, conforme instruído pela Torá. O compromisso com a fidelidade bíblica é absoluto. Cada passo é supervisionado por rabinos especialistas na lei do templo, Hilshot Beit Hamikdash, com base na Mishneh Torá de Maimônides, no Talmud e em fontes midráshicas. Tudo é feito com um objetivo declarado: estar pronto para que o culto seja retomado assim que for permitido subir ao monte do templo e começar a reconstrução. Hoje, mais de 300 Kohanim concluíram este treinamento. Eles vêm de diversas comunidades,
sefarditas, asquenazes, iemenitas e etíopes. São jovens e velhos, rabinos e leigos, mas todos com uma consciência comum. Serão os ministros do terceiro templo. Representarão Israel diante de Deus, como Arão fez no deserto. Eles levantarão as mãos para abençoar o povo com as Birkat Kohanim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. O mundo não percebe, a mídia não cobre, mas Jerusalém está se preparando. E os sacerdotes do Altíssimo já estão prontos. A pergunta que inevitavelmente surge é: por que tudo isso importa? Por que deveria importar para o mundo moderno que padres estejam sendo treinados em Jerusalém? Que utensílios de ouro foram feitos? Ou que um grupo de homens vestidos de linho branco realizou sacrifícios com cordeiros imaculados? A resposta não está na política, na tradição ou na arqueologia. Está na profecia. A palavra de Deus foi clara. As Escrituras não profetizam apenas o retorno de Israel à sua terra, cumprido em 1948, nem apenas a recuperação da língua hebraica, fato histórico documentado, mas também a reconstrução de um terceiro templo em Jerusalém, que será central para os eventos finais antes do retorno glorioso do Messias. O profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, anunciou que nos últimos dias, o príncipe que há de vir poria fim ao sacrifício e à oferta. Isso implica que, para que algo cesse, precisa primeiro ser restaurado. Ou seja, o culto levítico estará em pleno funcionamento e será interrompido por um evento de escala global. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 15, citando Daniel, falou da abominação da desolação no lugar santo, alertando que quando isso acontecer, o tempo do fim estará muito próximo. O apóstolo Paulo, em 2ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, explicou que o homem do pecado, o anticristo, se assentará no templo de Deus, proclamando-se Deus. Em Apocalipse, capítulo 11, João foi instruído a medir o templo, o altar e os adoradores, um sinal de que o templo voltaria a existir e haveria adoração ativa no fim dos tempos. Tudo isso nos diz que o terceiro templo não é um símbolo distante ou uma ideia religiosa marginal. É uma peça central do cenário profético bíblico. Sem um templo, não há cumprimento literal dessas profecias. Sem sacerdotes, não há sacrifícios. Sem sacrifícios, não há altar que possa ser profanado. Portanto, o que está acontecendo em Israel hoje não é um simples fenômeno religioso. É uma preparação profética global. O Instituto do Templo declarou publicamente que os móveis estão completos, os sacerdotes estão prontos, a novilha vermelha perfeita foi aprovada e que tudo pode ser ativado em questão de semanas, se o contexto geopolítico permitir. O rabino Yehuda Glick, ex-membro do Knesset e líder do movimento pelos direitos judaicos no Monte do Templo, disse: "Não pedimos guerra ou conflito, pedimos liberdade de culto. O povo judeu não abandonou a esperança. Estamos prontos para reconstruir a casa de Deus. Mas a restauração do templo não afeta apenas Israel. Afeta o mundo inteiro, porque o cumprimento dessas profecias não apenas anuncia o retorno do culto levítico, mas também precede o maior evento de todos os tempos, a segunda vinda de Jesus Cristo. Para a Igreja, esses eventos devem ser um alarme espiritual. Não podemos ignorá-los. Não podemos viver como se o relógio profético tivesse parado. Cada passo que Israel dá em direção ao templo é um sinal de que o Messias está às portas. E embora sacrifícios não sejam necessários para aqueles redimidos pelo sangue de Cristo, sua restauração faz parte do plano soberano de Deus, que permitirá a revelação do homem do pecado e o cumprimento exato de tudo o que foi escrito. O templo se erguerá, o anticristo se manifestará, mas o céu também se abrirá, e o verdadeiro sumo sacerdote, Jesus Cristo, descerá em glória para estabelecer seu reino. Agora, enquanto em Jerusalém tudo está sendo preparado com precisão milimétrica para a reconstrução do templo, enquanto os levitas são treinados, as vestes são tecidas, os utensílios purificados e a novilha vermelha aguardada por gerações finalmente foram encontrados, surge uma pergunta inevitável: onde está a igreja? A restauração do culto levítico não é simplesmente uma tradição judaica. Não é uma prática religiosa a ser encarada com indiferença. Para o corpo de Cristo,
Esses eventos são poderosos sinais proféticos, marcadores de tempo que indicam que a história está se alinhando exatamente como Deus anunciou em sua palavra. Jesus não ignorou o templo, ele o purificou, lamentou sua destruição e falou de sua profanação no fim dos tempos como um aviso aos seus discípulos. O próprio Senhor, em Mateus capítulo 24, versículos 15 a 22, disse: Portanto, quando vocês virem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para pegar sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas, e das que estiverem amamentando naqueles dias. Portanto, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no dia de sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Não foi uma metáfora, foi uma profecia literal. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, explicou claramente que o dia do Senhor não virá até que haja apostasia e a revelação do homem da iniquidade. E onde será revelado? No templo, o mesmo lugar que está sendo preparado hoje. A igreja não pode permanecer adormecida. Ela não pode estar mais ocupada com o entretenimento do que com o discernimento dos tempos. Ela não pode estar mais preocupada com a prosperidade material do que com a vinda do noivo. Ela não pode ignorar Jerusalém, se sabe que Cristo retornará e pisará no Monte das Oliveiras, em frente ao local onde o templo será reconstruído. Toda vez que um sacerdote realiza um sacrifício em Jerusalém, toda vez que o Instituto do Templo publica um novo acontecimento, toda vez que o Sinédrio se reúne para validar uma novilha vermelha ou autorizar uma reconstituição levítica, o céu está falando e a igreja deve responder. Deus não permitirá que seu povo seja pego de surpresa. Ele nos deu sinais claros e visíveis, perfeitamente alinhados com a profecia. Mas o julgamento começará pela casa de Deus. E se o povo que carrega o seu nome estiver adormecido, complacente, morno e indiferente, então as advertências não cumprirão seu propósito. A preparação do templo é para a igreja um espelho profético. Se Israel se prepara para oferecer sacrifícios, a igreja deve se preparar para o verdadeiro sacrifício vivo, uma vida santa, vigilante, entregue ao Espírito Santo. Este não é o momento para multidões descomprometidas. Este é o momento para os fiéis. Este não é o momento de ignorar a mensagem. É o momento de pregá-la com urgência. Porque quando o templo estiver de pé, o anticristo se manifestará. Quando os sacrifícios cessarem, a grande tribulação começará. E quando o mundo inteiro vir o falso Messias sentado no lugar santo, a terra tremerá, mas aqueles que creram em Cristo serão elevados ao seu encontro nas nuvens. E assim chegamos ao final deste vídeo. Esperamos sinceramente que tenha sido uma grande bênção para a sua vida e que tenha tocado seu coração com profunda reflexão. Convidamos você a curtir, se inscrever em nosso canal e compartilhar esta mensagem com sua família e amigos, para que eles também sejam edificados por este ensinamento. Que Deus o abençoe abundantemente.